Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laila Portela e esse aqui é o meu canal do YouTube. Gente, antes de começar a falar sobre o meu vídeo, eu venho pedir um favor. Se você ainda não me segue aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se você não me segue no Instagram, tem um link aqui na descrição do vídeo que você também pode me seguir lá. Lá eu sempre faço uma consultoria grátis. Então eu sempre abro caixinha de perguntas. Sempre estou falando sobre a vida nos Estados Unidos, sobre empresas aqui, sobre contabilidade. É bem interessante, não esqueçam de me acompanhar por lá também. Então vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre como funciona a parte contábil de um e-commerce ou de uma empresa na Amazon. Bem, o que nós sempre sugerimos para os nossos clientes? A gente sugere que vocês abram uma LLC Multimember. Por quê? Porque a LLC Multimember, ela tem caráter de sociedade. Ela é muito parecida com uma limitada no Brasil. E, além disso, a gente consegue trabalhar melhor os requisitos tributários, diferente de você abrir uma LLC de um membro só ou de uma corp. Por quê? Na LLC de um membro só, você sempre vai pagar um imposto chamado Self-Employment Tax, que é de 15,3%, e esse imposto vai sobre o lucro. Então, quando é uma LLC de um membro só, você paga o Self-Employment Tax mais o imposto de renda. E na Corp, você paga uma alíquota fixa de 21% de imposto na pessoa jurídica, mais o imposto de renda da pessoa física. Então, você é tributado duas vezes, igual no Brasil. Já na LLC de 2 membros, você paga só a alíquota federal. Se for um sócio atuante na empresa, esse sócio atuante vai pagar os 15,3% de Self-Employment Tax. Mas a empresa, ela tem um caráter mais forte do que uma LLC de um membro. E quando se tem 2 sócios, a gente consegue... O IRS, ele vê algumas despesas da empresa com menos red flag, com menos chamada de atenção do que quando é uma LLC de um membro só. Mas o que seria isso? É porque as pessoas, nós, né, temos o costume de misturar o patrimônio da empresa com o patrimônio da pessoa física. Então, algumas despesas, o IRS, ele abre os olhos, chama a atenção dele, porque nessa indução da pessoa querer considerar despesas pessoais como uma despesa da empresa. Por isso que é necessário ter um contador, porque ele vai conseguir lhe auxiliar, lhe orientar muito bem sobre qual é uma despesa dedutível e qual não é. Encaixando com isso, um ponto importante para falar para vocês é que o imposto de renda aqui nos Estados Unidos, ele é sobre o lucro e não sobre o faturamento, o que é ótimo, porque se você está no e-commerce e ele no primeiro ano não deu lucro, você não teria impostos a pagar. Outro ponto importante para se falar, quem é não residente fiscal americano, quem tem visto de estudante, visto J, quem mora no Brasil e investe aqui, não paga Self-Employment Tax. Esse imposto, ele é exclusivo para residentes, para quem vive aqui nos Estados Unidos. Não importa qual tipo de visto, tanto turista, quanto pessoas ilegais, quanto pessoas legalizadas pagam Self-Employment Tax. Então, agora a gente já falou sobre a estrutura, sobre uma parte de imposto, vamos falar sobre imposto de renda, que é outro imposto que incide sobre todas as empresas aqui e também as empresas online. A alíquota tributária de uma LLC Multimember, ela varia de 10% a 37%. É uma tabela progressiva que vai variar conforme o lucro. Quando você é não residente fiscal, você não tem tudo que você ganhar acima de $400 ano, você tem que declarar imposto, você não tem uma isenção. Quando você é residente fiscal, você é uma pessoa solteira, você tem uma isenção de $12.400, ou é $12.200 mais ou menos. Já quando você é casado, você tem uma isenção de $24.400. Eu creio que são esses valores, eu vou confirmar aqui na legenda. Então, quando você é residente, vamos dizer que você é casado, você lucrou mais de $25.000 na empresa, você vai pagar
mais ou menos $1.000 de imposto, porque você tem uma isenção de 24 mil. Ou seja, se você lucra até 24 mil no ano numa empresa, você não paga imposto, você entra na isenção fiscal. Além disso, para quem é residente, tem alguns créditos fiscais que envolvem, por exemplo, atividade, filhos e afins. Mas a gente está voltado para e-commerce. Mas por que é importante explicar esses detalhes na pessoa física da declaração? Porque aqui na LLC Multimember e também na LLC de um membro, a pessoa jurídica, ela declara o imposto. Na verdade, na LLC de um membro, não. A LLC de um membro, depois eu explico em outro vídeo para vocês. Deixa eu me corrigir aqui. Mas por que eu estou explicando para vocês esses detalhes da pessoa física? É porque na LLC Multimember, a pessoa jurídica apenas declara, informa o quanto de imposto tem a pagar. Já a pessoa física é que faz o pagamento do imposto da pessoa jurídica, mais dos outros incomodos que ela vier a ter na sua pessoa física, na sua declaração de imposto de renda. Então, a pessoa jurídica não paga imposto, ela apenas informa, e a pessoa física faz o pagamento. E esse é o lado bom, porque você acaba tendo uma economia, né, tributária aqui. E aí entra nessa alíquota que eu informei para vocês. A alíquota de impostos, o tax rate de um estrangeiro, ele é o mesmo tax rate do solteiro aqui nos Estados Unidos. Então, vamos dizer, se um solteiro, um estrangeiro, ele tem um lucro de empresa $15 mil, por exemplo, ele lucrou 15 mil ano, ele vai pagar uma alíquota de 10% de imposto sobre esse lucro. E aí o pagamento, ele é proporcional à sua porcentagem de cotas sociais. Por exemplo, foi um lucro de 30 mil, são 2 sócios, cada um 50%, 15 para um, 15 para outro, cada um vai pagar os 10% da alíquota tributária, que é referente aos 15 mil de cada um. E não vai ser, por exemplo, 22%, é um exemplo, tá? 22% pelo lucro de 30 mil total da empresa. Por exemplo, o sócio A paga 30% e o sócio B paga 30%, porque o lucro da empresa foi 30 mil. E aí, o pagamento do imposto é proporcional à porcentagem de cotas que cada um tem. Por exemplo, vamos dizer que a empresa lucrou 30 mil, são 2 sócios. E aí, o sócio vai ser distribuído 15 para um, 15 para outro. Vamos dizer que a alíquota de 15 é 10%, o sócio A paga 10% de imposto, o sócio B paga 10% de imposto sobre o lucro. Não seria, por exemplo, pegou esses 30, foi distribuído 15, 15, como o total é 30, a alíquota, vamos dizer que a alíquota de 30 mil ano é 22%, é uma suposição. E aí, é distribuído 15 para um, 15 para outro, aí o sócio A paga 22% e o sócio B paga 22%, porque o lucro total da empresa foi 30 mil. Não é dessa forma, é da primeira forma que eu falei. Pega os 30 mil, 15 para o sócio A, 15 para o sócio B, 10% para um e 10% para outro. Entendeu?